Olá, pessoal. Meu nome é Luciana Monteiro, sou professora do Instituto Federal de Pernambuco e irei ministrar para vocês o minicurso de Introdução ao Arduino. O objetivo desse minicurso é apresentar para vocês os conceitos básicos de eletrônica que são utilizados em um projeto com o Arduino. Mas, para isso, esse minicurso ele está montado da seguinte maneira. Então, a primeira parte teórica vocês vão ver os conceitos fundamentais, né, do Arduino e os componentes eletrônicos básicos que são utilizados em um projeto com Arduino. A segunda parte será uma parte prática que vocês irão fazer a simulação de projetos com Arduino, que será com o estudante de engenharia mecânica, Rodrigo Torres, que ele utilizará uma plataforma e que vocês darão assim os primeiros passos, né, no conhecimento da elaboração desses projetos. Bem, um pouquinho de história, né, sobre o que é Arduino, para que serve. Vamos entender primeiro, né, uma curiosidade, na verdade, sobre o nome do Arduino. Então, no século X e XI, houve um nobre chamado Arduino, que autoproclamou rei da Itália e foi morto por rivais. Então, o fato é que na sua cidade natal, ele é lembrado até hoje. Então, porque em vários lugares recebe seu nome, como Via Arduino, Bar Arduino, Loja Arduino. E os idealizadores, que foi o Massimo Banzi e David Curtielis, também homenagearam esse outro Arduino com o nome da placa, né? Então, é uma plataforma que é possível controlar diversos componentes eletrônicos, como sensores, motores, LEDs. Bem, mas qual a função dele, né, dentro da sociedade e por que ele é tão importante nos circuitos eletrônicos? Então, podemos resumir que é uma plataforma formada por dois componentes: a placa, onde constrói os projetos, e a IDE, que é o ambiente que cria o código. Então, o projeto Arduino ele une o hardware e o software e resulta em uma plataforma de fácil desenvolvimento, utilizando um microcontrolador. Bem, o Arduino ele foi criado com o objetivo de facilitar o aprendizado e possibilitar a prototipação e desenvolvimento de projetos com um custo relativamente baixo, além de não exigir um vasto conhecimento em eletrônica. Então, estes foram, sem dúvida, os fatores primordiais para a popularização do Arduino em âmbito mundial. Não somente entre os desenvolvedores, né, mais experientes, mas também entre entusiastas, iniciantes, designers, engenheiros, estudantes e aquelas pessoas que gostam sempre de inventar projetos caseiros. Então, sempre utiliza a plataforma Arduino devido a essas vantagens em relação a outro tipo de placas, porque existem outros tipos no mercado. Mas essa filosofia de ser open source, ela é a grande vantagem do Arduino, porque ele possibilita que várias pessoas em todo o mundo contribuam com a plataforma, seja com a construção de um novo hardware ou com novas bibliotecas, materiais de apoio, tutoriais e novos projetos. Então, grande quantidade de pessoas utilizam essa plataforma. Então, é uma grande vantagem, né, o open source, porque ele tem um conceito de design aberto, né, software livre, ou seja, você pode estudar, modificar, distribuir e até montar sua própria placa. Mas o único direito autoral é a marca do Arduino. Bem, e onde é utilizado esse Arduino, né? Que tipos de projetos? Então, uma das áreas que cresce bastante na nossa sociedade, que é a área de robótica, né? Então, o Arduino, por ele possibilitar a questão dele controlar, monitorar e automatizar, então ele está sendo bem utilizado na área de robótica. Então, por exemplo, aqui nós podemos ver que ele está sendo usado em um robô que é seguidor de linha. E esse robô ele é ideal para ser utilizado em locomoções de peças e ferramentas em empresas. É uma ótima opção, custo baixo, né, e fácil implementação.
Então, outros tipos de robôs também utilizam muito a plataforma Arduino. Então, se você já viram algum robô que tem movimento de braços, né? Então, com certeza, uma plataforma Arduino está sendo utilizada para controlar esse motor. Na automação residencial, também pode ser usado, né, para facilitar a execução de tarefas e para otimizar o funcionamento de aparelhos eletrônicos dentro de casa. Então, quem já ouviu em filmes, quando, né, a pessoa chega e diz, acende a lâmpada, então a lâmpada é acesa, ou abra a porta apenas com o comando de voz. Então, isso aí é chamado de automação residencial. Então, aqui tem um exemplo de uma tecnologia Alexa, que também, juntamente com o Arduino, foi implementado. Na área de segurança, então a plataforma Arduino também pode ser aplicada de diversas formas em projetos desse tipo, como câmeras inteligentes, e aqui a plataforma Arduino está sendo aplicada numa porta automática com biometria. Aqui ao lado, na parte de automação industrial, nós temos um projeto que foi desenvolvido por estagiários do curso técnico do IFPE. Então, eles construíram um CLP, controlador lógico programável, com uma placa, com a plataforma, né, de Arduino. Então, aqui no desenho, na figura, vocês podem ver aqui o CLP, que está com a plaquinha lá do Arduino Uno, e que esse CLP ele controla uma válvula que vai fazer o comando do atuador. No caso aqui é um circuito hidráulico. Também pode ser utilizado um circuito eletrohidráulico, né, ou eletropneumático também. Então aqui é só um vídeo do que foi montado lá no laboratório de automação industrial. Então o CLP aí com a plaquinha Arduino em movimento. Bem, mas como eu já tinha falado, ele tem uma parte que é o software e o hardware. Então, o software, ele é utilizado basicamente para escrever o código do programa. Então, você vai salvar, compilá-lo e realizar a gravação do código, compilando no Arduino, que é a memória flash, através da porta USB do computador. A ideia do Arduino, ele será utilizada para realizar esses passos, certo? E a linguagem de programação utilizada é a C++. A IDE, né, que é o ambiente de desenvolvimento integrado, ele contém um editor de texto para escrever o código. Então, uma área de mensagem, um console de texto e uma barra de ferramentas. Então, no alto temos o quê? As abas de arquivo, editar, sketch, ferramentas e ajuda. Nessa barra aqui de ajuda, nessa aba de ajuda, tem vários exemplos de códigos. Então, você está iniciando nessa jornada da programação de projetos com Arduino, então pode utilizar lá a ajuda, nessa aba ajuda vocês vão encontrar vários códigos lá prontos. Mais embaixo vocês vão encontrar os ícones de atalho, né, que são o Verify, que você vai verificar, né, se o código tem algum tipo de erro de sintaxe. Upload também, ele carrega o software na placa, né? New, ele cria uma nova aba de sketch em branco. Open, ele já abre um sketch e save, né? Ele salva o sketch em desenvolvimento. Então, esse sketch, se você traduzir para o inglês, é como esboço, né? É rascunho. Isso passa a ideia de que esse código ele sempre vai ser melhorado. Ele não é o final. Sempre tem alguma coisa para melhorar. E a extensão é PDE. Bem, o circuito interno do Arduino é alimentado com uma tensão contínua de 5 volts. Isto quando é conectado a uma porta USB do computador e suporta geralmente até 30 mA. Então, esta conexão ela fornece a alimentação e também a comunicação de dados. Também é possível utilizar uma fonte de alimentação externa que forneça uma saída dentro de 7,5 volts e 12 volts contínuo. Então, existe uma placa voltada para cada projeto. Algumas são menores e mais compactas e outras são maiores, permitindo controlar
o maior número de dispositivos eletrônicos. Então, a placa que está aqui é a placa Uno, é a mais famosa e utilizada. É uma placa entry-level, de custo mais baixo e mais acessível, e uma placa ideal, né, para quem está dando os primeiros passos na eletrônica e nos projetos com Arduino. É um computador, né, em pequena escala, na verdade. Então, aqui ao lado temos a placa Uno, ali a saída USB, ele está conectado, e conectado no protoboard ali com uma montagem, né? Um simples projeto de acendimento de um LED. Bem, são 6 classes de plataformas de prototipagem Arduino disponíveis no mercado atualmente. Então, entry level, o Uno, ele está nesta categoria, né? Enhanced Filters, que são para os projetos mais complexos. Internet das Coisas, também uma placa dedicada para isso. Education, né, que é voltada para o ensino de eletrônica e programação. O Wearable, que é para aquelas tecnologias vestíveis, né? Então, como smartwatches e peças de roupas com eletrônica embutida. E também existe uma categoria da plataforma Arduino, né, placas que são dedicadas para o desenvolvimento de impressoras 3D. Bem, agora vamos adentrar aqui, conhecer um pouquinho dos componentes básicos que vocês vão utilizar num projeto com Arduino, pelo menos iniciar, né, e os mais comuns também. Então, começamos aqui com o microcontrolador. É um circuito integrado programável, capaz de executar as ordens gravadas em sua memória. O microcontrolador, ele possui em seu interior 3 unidades funcionais principais. Unidade central de processamento, memória e periféricos de entrada e saída também. Então, os microcontroladores se diferenciam dos processadores, pois eles, além dos componentes lógicos e aritméticos usuais de um microprocessador de uso geral, o microcontrolador integra elementos adicionais em sua estrutura interna, né, como memória de leitura, escrita, para armazenamento de dados. Eles são utilizados em automação e controle de produtos e periféricos, como sistemas de controle de motores automotivos, controles remotos de brinquedos, sistemas de supervisão. Então, ele tem um tamanho menor, né, além de custo e consumo de energia menores se comparado com a utilização dos microprocessadores convencionais. Então, facilidade também de aplicação é uma das grandes vantagens. E justamente seu baixo custo, né, eles é uma alternativa bem eficiente para controlar muitos processos e aplicações. Motor CC, também é um componente eletrônico básico, muito comum nos projetos com Arduino. Então, ele é um motor de corrente contínua, é uma máquina que converte a energia elétrica em mecânica, provocando um movimento rotatório. Esta máquina de corrente contínua é uma das mais versáteis. Seu fácil controle de posição, pausa e velocidade convertem em uma das melhores opções em aplicações de controle e automação de processos. Então, podemos encontrar em tração de carros, de brinquedos, a pilhas, por exemplo, e também na área de robótica, né? Rodas de robôs, por exemplo. Os jumpers. Os jumpers eles são fios, né? São utilizados para conectar componentes sem a necessidade de soldá-los. Então, geralmente são utilizados em protótipos, nas protoboards e são construídos de material condutor envolto de um material isolante. O resistor é um componente muito comum também nos projetos com Arduino. Então, primeiro vamos entender, né, o que é a resistência. Então, a resistência é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, mesmo quando existe uma DDP aplicada. Então, os resistores eles são componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição à passagem de corrente elétrica através de seu material. Ele limita a corrente máxima do circuito. Então, a resistência elétrica é também chamada de impedância. A unidade de medida é o ohm, representado pela letra grega, o ômega maiúsculo. Então, estes componentes ele causam uma queda de tensão na região do circuito em questão e nunca uma queda de corrente, né? Apesar de limitá-la. Ou seja, a corrente elétrica que entra em um terminal do resistor é a mesma corrente que sai pelo outro terminal, porém existe uma queda de tensão. Então, para você determinar a resistência, o valor, né, de um resistor,
é através da lei de Ohm. Então, é a resistência em ohms, a tensão é em volts, né, e a corrente é em amperes. Bem, mas vocês podem observar aí que esses resistores eles são muito pequenos. Então, para colocar a capacidade dele impressa no resistor, fica praticamente inviável. Então, por isso foi criado um código de cores dos resistores, né? Então, aí existem 4 faixas coloridas ao redor do resistor, indicadas como A, B, C e a tolerância. As primeiras 3 faixas ele indica o valor nominal de sua resistência e a tolerância ele indica a porcentagem no qual a resistência pode variar o seu valor nominal, né, conforme a seguinte equação. Então, temos R igual a 10A mais B vezes 10, né, elevado a C. Então, essa equação aí ele vai dar o valor do resistor. Então, aqui à direita, nesse resistor aqui em cima, nós temos que ele tem a primeira faixa verde, 5, a primeira banda. A segunda banda, ele é azul, 6. E o multiplicador, né, que é a amarela. Então, ele tem 10K, ou seja, 10 vezes 56 kΩ. Então, 560 kΩ. E a última, que é dourada, mais ou menos 5%, que é a tolerância. Aqui embaixo, esse resistor de baixo, nós temos a primeira faixa vermelha, que é 2. A segunda faixa laranja, 3. A terceira faixa roxa, que é a violeta, né, aqui, 7. E o multiplicador preto, 1. Então, ele tem 237 ohm, mais ou menos a última faixa marrom, que é a tolerância, que marrom, mais ou menos 1%. Bem, esses resistores, eles podem ser associados em série ou em paralelo, numa montagem, né? Então, quando ele for associado em série, a resistência equivalente dele vai ser a soma obtida por outras resistências, né? Segundo essa fórmula aqui, né, da resistência equivalente. E aqui embaixo está a configuração de uma associação de resistores em série. Aqui ao lado nós temos a associação de resistores em paralelo, né? Então, a sua resistência equivalente será o inverso da soma das resistências e será obtida através dessa fórmula aqui, e a configuração aqui embaixo de associação de resistores em paralelo. Bem, mas como foi falado anteriormente, os resistores ele causam uma queda de tensão no circuito em questão. Então, né, e através deste efeito é possível criar os divisores de tensão. Então, os divisores de tensão eles são circuitos com resistores que, quando aplicada uma tensão, sua saída é uma fração desta tensão de entrada. Então, é uma técnica de projeto utilizada para criar uma tensão elétrica que seja proporcional à outra, né? Então, isso acontece quando associamos resistores em série. Então, aqui ao lado está um exemplo de uma montagem com a placa Arduino, né, o Uno. Temos um sensor de luz e um LED que vai acender. E temos ali 2 resistores em série. Então, isso aí é chamado de divisor de tensão. Os potenciômetros. Os potenciômetros, eles também são conhecidos como reostatos. Então, eles são resistores que possuem a sua resistência elétrica ajustável. Geralmente possui 3 conectores, 2 laterais e um central. Então, a resistência, ela varia entre os pinos laterais e o central. Ele é como um botão, né, de volume de rádio, por exemplo, onde você vai variando os parâmetros normais de funcionamento. O capacitor. Então, é um dispositivo elétrico capaz de armazenar cargas elétricas quando necessita que haja alimentação em corrente contínua, enquanto a fonte está ligada em corrente alternada. Pode-se dizer que funcionam como pequenas pilhas, bateria, mas com a capacidade muito menor. Geralmente são formados por 2 eletrodos ou placas que armazenam as cargas opostas. Então, essas 2 placas são condutoras separadas por um isolante ou dielétrico. Quando acumula carga suficiente, a rigidez dielétrica do isolante é rompida, passando a conduzir corrente e toda a energia acumulada é liberada, de forma quase instantânea. A unidade de medida é o Farad. O indutor. Ele é um componente elétrico passivo,
que armazena energia em forma de campo magnético. Então, geralmente, um indutor ele é construído como uma bobina de material condutor, como fio de cobre, né? Aqui no exemplo. Quando possui um núcleo de material ferroso, sua indutância é aumentada, concentrando as linhas de força do campo magnético que flui no interior de suas espiras. Então, a unidade de medida é o Henry. LEDs. LEDs é um tipo de diodo, né, que emite luz quando energizado. Então, vocês irão fazer algumas práticas que irão utilizar os LEDs também no projeto com Arduino. Transistores. Eles são elementos ativos dos circuitos eletrônicos, pois, como apresentam ganho de corrente, eles podem gerar ou amplificar sinais. Se o que aplicamos na base do transistor for um sinal de áudio, por exemplo, então o som de um microfone ele será amplificado. Então, na maneira mais básica, ele funciona como uma chave. Então, no exemplo aqui ao lado, tem um transistor lá, né, no protoboard. Ele está sendo usado ali para controlar um componente de potência mais alta, né? Então, quando isso acontecer, porque a placa, tem alguns modelos, a maioria dos modelos, né, do Arduino, ele suporta 40 mA. Então, nesse caso aqui, esse projetinho tá para acender aquela lâmpada lá amarela. Então, esse transistor aí, ele tem 100 volts, né? A capacidade dele e 8 amperes. Então, dá para acender uma lâmpada com corrente contínua. Então, os transistores, eles são dispositivos semicondutores usados como ou amplificadores ou chaveadores. E seu funcionamento básico é uma tensão corrente de entrada que é alterada na saída. Então, os transistores, eles são a base de todos os circuitos integrados, né? Então, por exemplo, o processador do seu computador. Então, possui milhões deles. As chaves, né? Então, as chaves são interruptores. Eles são utilizados para abrir ou fechar um circuito, permitindo ou não a passagem da corrente elétrica. Então, esse tipo aqui que eu estou apresentando, ele é push button. Ou seja, ao acionar, tem um contato, ele é fechado, né? Ou seja, comuta o movimento dele, ele fecha e aí deixa passar a corrente e acende o LED. Então, existem vários modelos, né? Vários tipos de chaves, né? Inclusive com trava, onde você precisa acionar novamente para ele mudar a posição. O protoboard, ele é uma placa, né, utilizada para prototipação, ou seja, no ensino de montagem, por exemplo, de circuitos eletrônicos experimentais. Então, a grande vantagem dele é a facilidade de inserção e remoção dos componentes, não é? Porque não precisa soldar. Então, as placas geralmente elas variam de 170 a 1800 furos, né? E também tem conexões verticais e horizontais. O buzzer é um pequeno alto-falante capaz de emitir sons em diversas frequências. É usado em projetos que necessitam de avisos sonoros, por exemplo, relógios com alarme e até para reproduzir músicas. Existem vários tipos de sensores que vocês podem utilizar no projeto com Arduino, mas vamos falar apenas de dois aqui, o sensor de luz, LDR, e o sensor de temperatura. O sensor de luz, esse LDR, Light Dependent Resistor, significa resistor dependente de luz. Então, quanto maior a incidência de luz, né, neste componente, menor será a sua resistência. Então, este tipo de sensor ele é muito usado, né, em iluminação pública, por exemplo. É o que chamamos de sensor de fotocélula. O sensor de temperatura, ele também funciona como um termômetro, né? Então, detectando a temperatura no ambiente. Então, ele possui uma resistência interna também, né? Que varia de acordo com a temperatura, ou seja, quanto maior esta quantidade, menor será a resistência interna dele. Então, na figura, a gente tem aqui o pino GND, que é o terra. Então, ele vai servir como negativo de todos os circuitos e dispositivos ligados ao Arduino. Então, alguns trabalham na faixa de menos 40 graus Celsius até 125 graus Celsius. Né? O sinal de saída é analógico, né? E no caso desse tipo aqui mostrado, cada 10 milivolts de tensão, ele representa 1 grau Celsius.
e a faixa dele, né, de utilização é de 3 a 5,5 volts. Bem, então esses são os conceitos básicos para você iniciar os seus projetos com o Arduino, não é? E para ampliar ainda mais os seus conhecimentos, eu deixei aqui alguns livros para vocês se aprofundar, né, nesses projetos, na questão da criação dos códigos. Nesse mini curso a gente não vai poder fazer a programação, né, porque necessitaria da placa, tá? Todos os estudantes terem uma plaquinha e a gente poder utilizar os softwares para fazer essa programação. Mas, como eu falei, na segunda etapa vocês irão fazer as simulações dos projetos. Bem, e aqui algumas referências também para vocês se aprofundarem. Espero que esses conhecimentos tenham despertado o interesse nesse mundo que é o Arduino. E obrigada, espero que tenham gostado e até a próxima.